E aí, bora parametrizar? Fala, parametrizados, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo certo com vocês, tudo ótimo. E o seguinte, hoje estou aqui inaugurando uma nova série no canal. A nova não, né? Porque vai ser a primeira, de fato. Que se chama Bora Parametrizar. O intuito dessa série é a gente pegar vários projetos que a gente vê por aí, não só de arquitetura, mas vamos botar assim, de design de maneira geral, usar ela de uma maneira paramétrica, parametrizada, e usando o Grasshopper, obviamente. E pra inaugurar aqui essa série, eu vou, né, fazer aquela coisa que eu sei fazer muito bem, que é a arquitetura. Vai ser hoje o projeto, esse projeto aqui, calma, pra cá. Pra cá, é isso, pra cá. Desse projeto aqui, que é esse JOH3, do escritório do Jürgen Mayer, eu acho que é assim que se fala. E, cara, eu achei o projeto muito legal, muito interessante e bem fácil também de fazer. Parece difícil, mas eu juro pra vocês que é bem fácil, certo? E ele vai ser o primeiro aqui pra inaugurar o canal. Certo? O canal não, desculpa, inaugurar, sério, o canal já tá inaugurado, Leonardo. Então, olha só, se tu, né, já gosta do conteúdo, já curtiu, cara, já te inscreve, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo aqui no canal, certo? Já deixa um like, se tu já curte aqui o canal, já sabe dos conteúdos, já deixa um like, tá? Já pra garantir, o like ajuda muito aqui, eu descobri que no YouTube ajuda muito mesmo. Então deixa o like, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, sugestão de obras, de temas, de aulas, de qualquer coisa, pô, podem comentar aqui. Críticas também, comentários, qualquer coisa. Pô, pode botar, eu falo com todo mundo, eu adoro falar com vocês aqui no YouTube, então podem comentar à vontade. E não se esqueçam, tá, que também tem o Instagram, @parametrizado. E lá tem alguns conteúdos extras e é, digamos assim, o principal canal de comunicação entre eu aqui e vocês. Bom, então é isso, vamos começar o vídeo. Ou melhor, bora parametrizar. Ficou muito bom esse aqui. Bom, só pra não deixar de lado, quero mostrar pra vocês aqui, então, o projetinho aqui no ArcD. Link tá na descrição se vocês quiserem acompanhar. Cara, o projeto bem de boa, bem tranquilo, de verdade. Bem bonito também, eu acho que dá uma fachada bem interessante. O interior também é bem bonito. E o que me chamou muita atenção foi, obviamente, foi essa fachada, né? Cara, bem legal, assim, o escritório vou falar do Mayer, tá? Que é mais fácil de falar. Eles são muito bons em fabricação digital. Isso aqui com certeza foi usado em fabricação digital. E, cara, dá uma certa elegância, assim. Não é só a fachada, acho que o prédio inteiro é envolvido por essas placas aqui, tá? E eu achei bem interessante. Me chamou, assim, me cativou, sabe? Eu olhei assim e falei, cara, que legal, velho. Que legal isso aqui, bem massa. E, obviamente, eu pensei, pô, trazer pra rapaziada aqui do canal, né? Com certeza. E só pra vocês ficarem um pouco mais contextualizados, o mesmo escritório que fez o Metropol, tá? O mesmíssimo escritório que fez o Metropol. E eu queria muito passar pro lado... Ah, tá, é na setinha. Tá? Projeto vocês já conhecem, né? Primeiro projeto onde foi usado fabricação digital em grande escala. Enfim, todo mundo conhece o projeto aqui. Mesmo escritório, tá? Mesmo escritório. Vamos lá, então. Já tô aqui com o meu Rhino aberto. E muito importante, tá? Eu fiz esse prédiozinho aqui bem rapidinho aqui, só pra gente ter um pouquinho de contexto. E eu vou disponibilizar pra vocês. Baixem aqui, vai estar o link do download da definição. Vai estar lá também o 3D, tá? Um prédiozinho aí. Imagina um galpãozinho aí, sei lá. Aqueles prédiozão bem pré-fabricado. Tem uma janela em fita, beleza, vocês podem usar para qualquer tipo de prédio, vocês podem fazer o de vocês, não tem nenhum problema. A única coisa importante é que a gente vai ter algumas linhas aqui. Essas linhas vão ser bem importantes. Elas vão estar nesses layers aqui, ó. O layer 01, se eu clicar com o botão direito e colocar Select Object, ele seleciona. E aqui no layer 02 também. Essas linhas vão ser bem importantes, porque a do 01 vai ser pra gente fazer a forma, a 02 vai ser pra gente cortar a forma. Vai ser basicamente pra gente fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Tá, não tanto. Não tanto. Pronto. Imagina que aquelas ali 01 vão ser pra gente fazer essa forma base e as outras vai ser pra fazer esses furos na fachada. Então não excluam elas de maneira alguma. Vocês podem utilizar outro prédio, podem modificar esse prédio, podem colocar mais pavimento, podem fazer o que vocês quiserem, mas não excluam essas linhas, tá? Não excluam. O que vocês podem fazer também, quem sabe, façam o prédio que vocês quiserem, mas aí depois coloquem as linhas, mas eu não vou garantir que dê certo, tá? Eu não posso garantir tudo que vocês vão estar modificando. Grasshopper aberto, ok? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou referenciar com um curve, quero pegar as linhas do meu Rhino pro Grasshopper, essas linhas vermelhas. E tem um macete, tá? Se eu vier aqui no meu layer, como eu falei, botão direito, Select Objects, ele vai selecionar todos os objetos naquele layer, que são minhas linhas vermelhas. Eu posso referenciar tudo de uma vez com aqui, ó, Set Multiple Curves. Aí agora já tá tudo referenciado. Tudo referenciado, lindo, maravilhoso. Aí o seguinte, o que eu vou fazer? Aquela fachada ali, ela não é reta. Ela é um pouco, digamos assim, curva. Deixa
Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Ela não é retinha. Ela tem essas curvas e tal. Tem uma curvatura, certo? Como vocês podem ver. E depois tem esses furos. A gente vai replicar uma curvatura, assim. Uma ondulação nessa fachada. Não vai ser uma ondulação perfeita, tá? Porque o intuito aqui dessa série aqui não é a gente fazer exatamente como tá. É a gente fazer uma coisa parecida, similar, certo? Mas que tenha um resultado que seja bem interessante. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos pegar essa fachada e vamos dar essa ondulada nela. Para fazer isso, eu vou pegar, então, imagina que eu tô olhando em planta, tá? Tá aqui o meu prédio. Aqui tá essa ruazinha que eu desenhei. E a gente vai ter as nossas linhas vermelhas aqui, tá? Linhas vermelhas. Todas uma em cima da outra, obviamente. O que eu quero fazer? Eu quero pegar e criar vários pontos nessas linhas, certo? Vários pontos, tanto faz a quantidade de pontos, pra ser bem sincero. E eu quero fazer um movimento nesses pontos, eu quero mover eles pra frente. Então eu quero que esses pontos, eles venham pra frente, tá? Se movimentem, quero que ele venha pra cá. Quero que esse talvez venha um pouco mais pra trás, esse aqui meio. Enfim, aí eu quero movimentar esses pontos. E depois que a gente movimentar esses pontos, eu quero recriar essa linha a partir desses pontos movimentados. Então eu vou ter a linha reta no começo, depois que a gente dividiu, movemos os pontos, eu vou querer passar essa linha de novo entre os pontos. Esse é o nosso primeiro passo, tá? Primeiro passo. Então, deixa eu salvar isso aqui. Eu quero dividir essa linha em pontos, eu vou usar então o Divide Curve. Se eu pegar a curva e passar pelo C, ele vai dividir essa minha curva, todas as minhas curvas em vários pontos, certo? O padrão aqui no N é 10, mas a gente pode aumentar. Vou colocar aqui ó, um slider de 1 até 25, mais do que isso não precisa, tá ótimo. E a gente pode escolher quantos segmentos a gente vai querer. Então aqui ó, um segmento, 2 segmentos e assim vai indo. Agora que a gente tem esses pontos aqui, a gente vai ter que fazer uma pequena coisa. Já vou falar pra gente fazer agora, que vai ser mais fácil. Vamos dar um flatten aqui no output dos pontos. Por quê? Porque aqui, como ele tá nesse output, ele pegou pra cada linha, ele tá deixando seus 25 pontos. Então, cada linha tem o seu branch. Aqui, eu quero dar um flatten, que agora eu vou ter todas as linhas, tudo numa lista só. Pra vocês verem, ó. Aqui, eu vou ter um branch, segundo branch, e assim vai indo. E aí, quando eu dou um flatten, eu vou ter tudo uma lista só. Eu quero uma lista só porque vai ser mais fácil pra gente lidar com os dados. Agora eu quero mover, certo? Mas eu quero mover, olha só, ele tá indo pra cima, porque o padrão do movimento já é pra cima. Eu quero que ele se mova pra fora da fachada. E nesse caso, pra fora, deixa eu ligar aqui, o meu pra fora, ele tá em Y, né? Tá aqui o meu eixo Y. Eu quero que ele venha pra cá. Então ele é Y negativo, porque se pra cá ele é o positivo, aqui é o negativo. Aí é o seguinte, eu quero mover então em Y, negativo, aí ele moveu meus pontos. Só que ele não moveu dessa maneira que a gente fez aqui, né? É curva, assim, e tal. Aqui eles estão se movendo todos no mesmo, digamos assim, tamanho. O movimento é o mesmo para todos, certo? Eu quero fazer aqui vários movimentos. E para esse caso, pode ser até movimentos aleatórios, não importa. Ok? Movimentos aleatórios pra gente tá ok. Então vamos fazer isso, vamos criar essa aleatoriedade nos movimentos. Vamos lá, o que eu vou fazer? Eu quero pegar então e colocar nesse meu input vários valores. Por exemplo, de 1 metro, meio metro, 15 centímetros, 2 centímetros, enfim. Colocar eles aqui espalhados, aleatórios para esses meus pontos aqui. O que a gente pode fazer? Vamos criar uma série, tá? De valores. Mas aí, quando eu falei sério, vocês já devem estar pegando o series. Mas ele vai ser um pouco diferente agora. A gente não vai usar o series. A gente vai usar o range. Por quê? Porque o range a gente consegue dar um limite para esse movimento. Eu quero que o limite seja 1 metro. Eu quero que o limite seja 50 centímetros. Eu quero que o limite mínimo seja 20 centímetros. E o range, ele trabalha assim. Ele pega um intervalo numérico entre o valor mínimo e o máximo e ele divide esses valores no meio. E pra gente é perfeito. Então, vamos lá. O que ele pede primeiro? Ele pede esse intervalo, que é o domain, que é esse limite numérico. No caso aqui tá de 0 até 1, mas a gente pode colocar um construct domain. A gente vai construir um intervalo numérico, esse aqui. Eu vou pegar então o output e colocar no D, e eu vou escolher agora os valores. Qual que vai ser o valor mínimo desse movimento? E pelo que a gente consegue ver, ele tem um mínimo aqui, né? Ele não chega grudado assim na fachada. Ele tem ali um mínimo desse valor. Então eu vou criar um slider de 0 até 1.0. Eu vou colocar o primeiro aqui no A. Eu vou delimitar que o mínimo é 0.10. Vou dar o Ctrl+C, Ctrl+V. E eu vou delimitar que o meu máximo pode ser
0.8. Aí, o que o range vai fazer? O range ele pega esse intervalo e ele divide esse intervalo, ó, entre 0.1 e 0.8, ele vem aqui e ele divide em 10 segmentos. E a gente consegue escolher a quantidade dessas divisões, que é aqui no N. Se eu pegar um slider e colocar, bom, eu quero que tenha agora de 1 até 5, ele vai me dar agora uma divisão, um segmento, que é de 0.1 até 0.8. Agora aqui, 3 segmentos, 4, 5 e assim vai indo. Então ele pegou aquele número grandão e ele vai fatiando, 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 fatiando. Só que a gente tem que ter o mesmo número desses valores pro número de pontos que a gente tem aqui. Porque cada ponto tem que ter o seu movimento exclusivo, individual. Então, o número que eu tenho aqui de pontos, que no caso são 100 pontos, tem que ser o mesmo número que eu vou colocar aqui no meu N. E a gente consegue automaticamente pegar esse número. A gente consegue pegar ele com list length. O list length, ele pega o tamanho da lista e ele vai dizer, olha só, nessa minha lista aqui, eu tenho quantos valores? Eu tenho 100 valores aqui. E isso aqui é perfeito. Porque se a gente mudar, ele vai mudando, ok? Então, pra gente isso aqui é perfeito. Aí agora, a gente tem que pegar esse valor que tá aqui, saindo, e colocar no nosso N. Mas o N tem um pequeno esqueminha, tá? Todo valor que a gente coloca aqui, no final ele dá mais um. Então aqui eu vou ter 100, ele vai nos dar 101. Porque é o 100 mais o 0. Então é sempre um a mais. Para ficar certinho, a gente tem que dar sempre um a menos. Então eu vou usar o componente x minus 1. E esse x minus 1, se tu é novo aqui, se tu chegou, ele é do plugin Pufferfish. Baixem o plugin Pufferfish. Ele é muito bom, ele é muito útil, certo? Então agora vai pegar esse valor, 100 menos 1, vai me dar 99. Quando eu passo 99, ele me fornece agora 100 valores. Perfeito. Perfeito. Show de bola. Aí agora a gente pode pegar esses valores do range e colocar no nosso y. Só que o problema é que eles vão estar todos crescentes. Eles vão seguir numa ordem crescente, porque é assim como a lista está sendo colocada aqui. Ó, do 0.1, o menor, até 0.8, o maior. Então esses pontos eles vão seguir de maneira crescente. E pra gente não é muito interessante. O que a gente quer fazer? A gente quer fazer eles aleatórios. E aí que vem o lance do aleatório, tá? E na verdade, o aleatório, a gente vai só embaralhar essa lista. A nossa lista ali, ela segue do menor pro maior, de maneira crescente. Agora a gente quer fazer, quer pegar essa lista e embaralhar os valores. Que nem um baralho de carta. A gente pega as cartas e embaralha elas. Mesma coisa pra lista. E o componente que faz isso é o jitter. O jitter, ele pega uma lista e ele embaralha essa lista. Então olha só, vou colocar aqui um painel no output, tá? Do range. E no output do jitter. Eu vou pegar agora essa lista e passar por aqui. E como vocês podem ver, ó, ele já embaralhou. O primeiro valor já não é 0.1, é 0.18. E ele pega e embaralha essa lista inteira. Podem conferir, se vocês quiserem conferir, podem conferir, mas os números já não estão mais na mesma ordem. E a gente pode dizer o quão embaralhado a gente quer. Se a gente quer muito ou quer pouco. Então a gente pode escolher o quão embaralhado aqui no J. O 1... desculpa, aqui nesse input é de 0 até 1. 0 é nenhum, é para não embaralhar, e 1 é para embaralhar de maneira total, completamente. Ele fala isso na descrição. Então vocês podem colocar um slider de 0 até 1.0 e escolher aqui, pouco embaralhado, médio embaralhado, muito embaralhado. Pra gente não importa, podemos deixar desse jeito, já tá perfeito. Aí que agora que nossa lista tá embaralhada, a gente pode colocar agora no Y. E aí vocês podem ver, ó, que os pontos já não estão mais naquela mesma ordem. E eles já estão bem aleatórios de uma maneira assim. Parece que pegamos ali e movimentando eles de maneira aleatória. O seguinte, já fizemos isso aqui, ó. Linha, divisão, movimento. Falta agora fechar essa curva aqui, que passa pelos pontos. E aí vocês devem imaginar, bom, vamos pegar aqui então e colocar um interpolate. Porque o interpolate... Não esse, perdão. Interpolate. Porque o interpolate, ele pede vértices, que são pontos, e eu tenho um ponto. Se eu pegar e passar pra cá, ele vai fechar a curva. Só que, olha o problema. O problema é que a gente tá pegando todos os pontos. Os pontos, eles estão ainda numa lista inteira. Isso aqui, ó, é uma listona. Todos os pontos aqui. Pra gente chegar naquela lógica que a gente tinha aqui no começo, de cada linha ter os seus pontos, a gente tem que meio que desfazer esse flatten aqui.
Mas não venham aqui e tirem o flatten, não façam isso, não façam. A gente vai ter que fazer de uma maneira diferente. A gente vai ter que reconstruir aquela lista, aquela ordem que a gente tinha, aquela lógica de lista que a gente tinha, com os pontos. E pra gente fazer isso, é bem de boa. A gente vai ter que só pegar os pontos e dividir eles nos seus branches. A gente vai ter que pegar aqueles pontos que estão numa lista e dizer, olha só, esses primeiros 25 pontos vão estar em um branch, os próximos 25 no outro, e depois no outro, e no outro. E pra gente fazer isso, tem um componente chamado Partition List. A gente vai separar uma lista em sublistas. E o Partition List, a gente indica o tamanho dessas sublistas. E aí vem comigo. Se aqui no começo... Deixa eu fazer o seguinte, ó. Pra vocês entenderem bem certinho. Eu vou pegar aqui, ó, Point. Shift Ctrl. Tragam pra cá. Deem um Flatten. Tragam pra cá, refaçam a conexão. E agora tirem o Flatten daqui. Aqui, o que a gente tinha? A gente tinha cada branch com uma curva. E cada curva tinha 25 pontos. O que a gente quer ter aqui no final é exatamente a mesma coisa. Cada branch se assemelhando à mesma curva lá do início com 25 pontos cada uma. E qual que é o tamanho dessas listas? Ele está dizendo, ó, o tamanho N é 25. Então, o tamanho aqui das minhas listas, no size do Partition List, tem que ser 25. Certo? Porque vem comigo, se eu tenho 100 pontos dividido por 25 vai me dar 4, que são exatamente 4 curvas que a gente tem aqui no começo. Então, a gente pode pegar aqui esses pontos, passar pelo list do Partition List, pelo input, e agora dizer o tamanho dessa divisão. E a gente pode indicar com esse mesmo slider que a gente tem aqui no começo. Porque ele foi usado para dividir, ele vai ser o mesmo usado para separar agora as listas. Porém, uma coisa bem importante. Aqui a gente está colocando 24, mas ele nos dá sempre mais um, porque é uma linha que está aberta, não é uma linha fechada. Então a gente tem que colocar isso aqui, ó, x plus 1. A gente usou aqui o minus para ser menos, agora tem que ser plus. Então, ó, x mais 1, 24, vai sair 25. E agora a gente pode pegar esse componente e trazer para cá. Agora, vem comigo. Olha só como que vai ser a estrutura que a gente tem agora. Mesmo esquema. 4 branches com 25 pontos cada um. O desenho, ele é o mesmo. A única diferença é que a gente está com mais paths aqui. E agora sim, a gente pode pegar e passar esses pontos pelo vértice. E aí, olha o que a gente tem aqui. Aquelas nossas linhas, tá? Já movidas e... Desculpa, as linhas agora já mais orgânicas, digamos assim. É, pode ser, orgânicas. E aí o seguinte, ali no projeto ele não era tão orgânico assim, era um pouco menos orgânico. Então vamos vir aqui, ó, talvez diminuir um pouco, tá? E uma coisa que pode ajudar é não usar o Interpolate, a gente pode usar o NURBS Curve. Eu acho que fica com um resultado mais... fica um pouco menos extremo. Show? Show de bola. Aí vem comigo, a gente já tem aqui as curvas, tudo certinho. O que a gente vai fazer agora? Agora vem o próximo passo. O próximo passo é a gente pegar essas nossas curvas que estão... Deixa eu desenhar aqui em isométrica. Elas estão assim, né? Assim, assim, assim e assim, certo? Olhando dessa maneira, mais ou menos. O que a gente quer fazer agora? A gente quer fechar uma superfície entre essas curvas aqui, tá? Uma superfície. Por quê? Porque depois nessa superfície, que ela vai estar bem orgânica, a gente vai retirar a abertura aqui das janelas. Por isso que tem essas linhas roxas aqui. E aí vai ficar um pouco parecido com essa forma aqui, ó. Por quê? Imagina, ó, é uma superfície, que a gente tá vendo aqui, é uma superfície que ela é bem orgânica, e ele tem essas subtrações nas janelas, certo? Essa é a lógica que eu tô pensando para essa definição. Então agora vamos fazer a superfície que vai ser a base, tá? A superfície base, aquela que não vai ser nem cortada. Imagina que é uma superfície inteira bloqueando todo o prédio. E para fazer isso, é muito de boa, porque o principal a gente já tem, as curvas. Aqui no NURBS Curve, o output, ele nos dá cada curva em um branch. Exatamente como tá aqui, ó. Exatamente, cada curva no seu branch. A gente vai usar o componente Loft. O Loft, ele pega várias curvas e faz uma superfície entre elas. Perfeito, é isso que a gente precisa. Mas quando a gente pegar aqui, ó, e passar pelo C do Loft, ele não vai fazer nada. Por quê? Porque esse componente em especial, assim como outros componentes também, aqui no input ele aceita uma lista.
É uma lista ou lista de lista, não tem nenhum problema, mas ele pede uma lista. E agora a gente tem, né, só esses branches aqui sem nenhuma lista. Então a gente tem que vir daqui, ó, um flatten. Aí, olha só o BO. Aí tem outro BO, Não aconteceu quando eu fiz o gabarito, mas aconteceu agora. Eu imaginava que fosse acontecer. O que tá acontecendo? Essas linhas aqui, elas não estão organizadas na ordem. Porque olha só, deixa eu vir aqui no Rhino. O Loft também existe no Rhino. Se a gente pegar aqui o Loft e fazer o seguinte, ó, tem uma curva, tá? 1, 2, 3. Eu vou levantar elas pra cá, assim, tá? Se eu usar um Loft no Rhino, Loft, e eu selecionar essa curva e essa curva, olha o que acontece. Ele pega a ordem que tu selecionou essas curvas. Então eu peguei essa. E aí ele buga. O que a gente tem que fazer é indicar a ordem certinha dessas curvas. Então tem que ser, por exemplo, essa e essa. Vamos ver se vai funcionar. Essa e essa. O único problema agora, tá? É que as curvas não estão na mesma direção. Eu posso, de maneira muito simples aqui nas opções, só alinhar aqui, ó. Mas isso é um erro extra, tá? Um erro extra. Mas olha o que aconteceu. Agora ele fez certinho, ó. Pra cá. Então a ordem também importa. E pra gente corrigir isso aqui no Grasshopper, vou voltar pro Render. Pra gente corrigir isso no Grasshopper, a gente vai ter que reorganizar a lista dessas nossas curvas. E a gente pode reorganizar de maneira muito simples. Vocês concordam comigo que a gente tem uma ordem aqui? Pode ser de altura. Essa é a primeira porque tá mais baixa. Essa aqui, a segunda, porque ela tá um pouco mais alta que a primeira. E assim vai indo. A gente tem de altura. A gente pode pegar essa mesma lógica da altura, tá? E organizar a lista a partir disso. E a gente consegue organizar usando o Sort List. O Sort List, ele pega uma lista de valores e ele organiza essa lista de valores, do menor pro maior. Mas não só a lista de valores, a gente também pode organizar geometrias junto com isso. Olha só. Eu vou dar um flatten aqui no NURBS Curve e eu vou tirar esse loft daqui, tá? Desconectar ele. Concordam comigo que essas linhas aqui, elas estão numa altura. Elas têm uma altura. Imagina que a gente tá passando lá aquela linha lá do ArchiCAD ou do Revit, que é do nível. Elas têm essa altura. A gente pode extrair esse valor. A gente pode extrair utilizando o Curve Middle. Que esse Curve Middle, ele pega o ponto central dessa linha aqui, dessa curva. E esse ponto, ele tem valores x, y e z. Então, ó, x aqui, y, e o que nos importa é o z. Tá pra cima. Pra cima. Então, esse pra cima, a gente vai ter o valor desses níveis. Então, a gente tem que extrair esses valores x, y, z. E a gente consegue utilizando o Deconstruct. Esse aqui, ó. O Deconstruct, ele pega um ponto e ele extrai os seus valores em x, em y e em z. E olha que interessante, ele não tá em decrescente. Ele não tá em nenhuma hora, na verdade. Ele tá, ó, 6, 9, 12 e aí 2. Por isso que ele dá esse problema. O que a gente quer fazer? A gente quer organizar essa lista aqui, tá? Nessa ordem. Mas é muito simples. Só pega essa lista de valores do Z e passa pelo K. E o output do K vai ser a lista crescente, ó. Do menor pro maior. Então, ó, 2, 6, 9, 12. Só que a gente organizou somente os números. As geometrias não foram organizadas. Mas aqui no Sort List, a gente pode pegar aqui, ó, e colocar esses valores opcionais. Basicamente, os valores para ele levar junto. Pode ser geometria, pode ser número, pode ser nome, tanto faz. É um dado extra que ele vai organizar também na mesma lógica que ele organizou essa lista original aqui. Então a gente vai passar agora as curvas. Porque vem comigo. O que a gente pegou agora é o ponto na curva. A gente organizou os valores das curvas, das alturas. O que a gente quer organizar agora são elas em si. E no final, pode parecer que não mudou nada, mas mudou. Agora elas estão organizadas, do menor pro maior. Se a gente vier aqui agora e pegar esse A, que tem as nossas curvas, e passar pelo Loft, olha só. Agora, elas se organizaram. Agora elas estão certinho, ó. De baixo para cima. A ordem delas está correta. Vou mostrar no List Item. A primeira, verde. Segunda, tá aqui também, em verde. Terceira e quarta. Antes não tava. Antes estava numa ordem bizarra. Antes estava aqui, ó. A do meio já é a primeira. Depois a segunda. Aí a terceira eu acho que é a de baixo. Não, a de cima. E depois a de baixo. Nada a ver. Nada a ver. Mas agora tá organizado. Ok?
agora tá organizado. Eu acho, tô pensando agora, que isso poderia ser evitado se a gente tivesse escolhido elas aqui, tá? Manualmente no Rhino. Eu tenho quase certeza que sim. Mas agora vocês já sabem como organizar coisas no Grasshopper. E isso é bem legal, bem importante. Nossa, essa lógica aqui com Sort List eu uso muito, muito mesmo. Agora que a superfície tá pronta, beleza? Tá aqui, tá prontíssima, a gente pode mudar alguns parâmetros. Como, por exemplo, o quanto ela vai se movimentar. A gente pode escolher aqui, ó. Estão vendo? O quão orgânica ela vai ser. E vocês podem ver que ela também tem um mínimo. E a gente pode escolher esse mínimo aqui, ó. 0, ela não se movimenta. Ou o máximo 1.0. Ou não se movimentar nada. Enfim, vocês escolhem agora. Tudo paramétrico. O que também muda é a, digamos, a precisão das linhas. Se a gente aumentar as divisões, a gente vai ter mais ponto, então vai ficar mais preciso isso aqui. O ideal é que fique menos, fica uma coisa bem orgânica. Mas enfim, agora podem mudar, ok? Podem brincar com essa forma aqui. Porque agora o que a gente vai fazer é fazer aquela subtração nas janelas. E vai ser bem fácil, bem de boa. A gente vai repetir alguns passos que a gente já fez aqui. Pra gente fazer aqueles furos, eu deixei esperando, como eu mostrei pra vocês, essas linhas roxas que estão aqui. Roxa, magenta, enfim. Depende de como que tu tá vendo. Cada olho é diferente, né? Que vão estar nesse layer 2. Eu vou fazer diferente. Agora eu vou usar o Curve. E eu vou selecionar elas, ó. Botão direito, Set Multiple Curve. Eu vou selecionar aqui, ó. 1, 2, 3. Não vou fazer o lance do layer, não. Beleza, já estão selecionadas. E o que a gente vai fazer é bem parecido com isso aqui, ó. Com essa primeiríssima parte. Bem parecido mesmo. Tô até vendo. É, bem parecido. Tô bem parecido, tô com um gabarito aqui. Ok? Então vamos lá. O que a gente fez? A gente pegou essas curvas e a gente dividiu elas. A gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai também dividir. A gente vai fazer esse mesmo processo aqui, na verdade, só que não pra fora. A gente vai fazer pra cima e pra baixo. Porque ali no projeto, elas variam um pouco, ó, pra cima e pra baixo. Uma leve variação, mas existe. Estão vendo, ó? Uma leve variação aqui nessas formas. Então, a gente fez primeiro elas saindo pra fora da fachada, agora a gente vai fazer elas indo pra cima e pra baixo da fachada. Então, o processo aqui, ele é, assim, o mesmo. Ele é o mesmo, tá? O mesmo. A gente só vai mudar esse Y aqui. Mas vamos fazer de novo. O que a gente fez? Divide Curve para dividir as curvas. Escolhemos aqui depois a quantidade. Que a gente pode botar menos 10, já tá bom. De 1 até 10, quantidade de segmento. O que a gente vai ter que fazer agora, a gente não vai dar o flatten. Eu tô olhando aqui no gabarito. A gente não vai dar o flatten aqui. A gente vai usar essa estrutura de dados. A gente vai utilizar o Move para mover. Onde? Em Z. E a gente pode usar o mesmo esquema aqui do Range, para ele gerar aqueles valores num limite. Então a gente vai ter um limite de movimento aqui, que vai ter o mínimo e o máximo. Então eu vou copiar esse Range e o Construct Domain. O único esquema é que eu também quero que vá para baixo. Então esse valor aqui pode ser negativo. Então eu vou criar outros sliders de menos 1.0 até 1.0. Então agora ele vai de menos até mais. Tá? A gente pode escolher os valores depois. E a quantidade, tá? A quantidade tem que ser também igual essa aqui do Divide Curve. Então, mesmo esquema. Esse valor, menos 1. Então vai ser x minus 1. Então, ó, 8 menos 1, 7. Ele vai nos retornar depois 8 valores. Show de bola. Aí agora, o seguinte. A gente também vai ter que embaralhar essa lista, mas vai ter que ser um pouco diferente agora. A gente vai embaralhar a lista com o jitter, mas a nossa, digamos assim, estrutura de dados não tá igual com os valores que tem aqui no jitter com o que a gente tem aqui no Divide Curve. Se a gente passar para cá, não vai dar certo. Eles vão se repetir também. O que a gente vai ter que fazer agora é fazer um fator de embaralhamento ali pro jitter, que é esse aqui, o J, para cada linha que a gente tem, para essas nossas 3 linhas. E a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar 3 sliders de 0 até 1.0, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. E aí vai ser esse primeiro fator para a primeira linha,
esse pro segundo e esse pro terceiro. Aí a gente vai pegar um number, acolher. Nossa, acolher. A gente vai agora acolher esses sliders todos no number. Então, ó, primeiro, shift, segundo, shift, terceiro. E a gente vai dar um graft. Isso é bem importante. Porque aqui a gente tá usando 3 branches. E aqui eu também vou querer que eu tenha 3 branches. Se eu não der o graft, eu vou ter uma lista com 3 valores. Mas agora eu quero 3 listas com um valor cada uma, que é referente a cada uma daquelas ali, como eu tinha explicado para vocês. Agora a gente pega esse number e passa pelo dito. E aí no final a gente vai ter isso aqui, ó. 3 listas. Primeira lista de embaralhamento, tá? Para os movimentos. A segunda e a terceira, por causa desse graph que a gente deu aqui. Tá tudo certo agora, vamos pegar e colocar aqui no nosso Z. E vamos dar essa embaralhada agora nos valores. Talvez aumentar um pouco aqui. Show de bola. Agora, já não são iguais, ó, as nossas curvas. Essa aqui tá bem parecida. A gente vai ter, nesse momento, os pontos na mesma estrutura de dados. A gente não vai ter que precisar fazer esse partition list. Então, a gente pode pegar e utilizar um NURBS Curve para passar a linha entre esses pontos. E olha como vocês podem ver que é assim, ó. Como que eu posso explicar para vocês? Operacionalmente, os componentes são os mesmos. A gente está usando os mesmíssimos componentes aqui. Os mesmos componentes. Mas a lógica é um pouco diferente do que a gente fez. E isso é importante. Quando vocês entendem o Grasshopper e como ele funciona, vocês acabam reparando que os componentes, eles têm múltiplas funcionalidades. O jeito que como tu coloca o dado, muda. O jeito de como tu estrutura a tua árvore de dados, muda. Aqui a gente deu um flatten. Mudou toda a nossa história. A gente teve que depois usar isso aqui para voltar à estrutura que a gente tinha. Aqui a gente não usou, porque a gente queria essa estrutura. E aí a gente teve que usar esse graft para fazer exatamente essa divisão das listas embaralhadas. Então fique com isso em mente, tá? Apesar de ser os mesmos componentes, eles variam. Se isso pode complicar mais ou menos, depende para vocês, depende do que vocês vão estar querendo fazer. Nesse caso, nos facilitou muito, muito mesmo. Aí o seguinte, agora que a gente tem as nossas curvas, a gente pode subtrair o que tem nessa curva, tá? Da nossa superfície aqui. E eu vou subtrair de uma maneira muito inteligente, tá? Muito inteligente mesmo. Eu consigo subtrair um sólido de outro. Só que a superfície, ela não é um sólido, ela é uma superfície, mas tecnicamente ela é um sólido. Ela tem 3 dimensões, mas a terceira dimensão é 0. Quero dizer, ela não tem essa espessura, ela é só um plano. E eu posso fazer essa subtração de um sólido com outro. Eu posso pegar e fazer uma forma arredondada aqui e subtrair essa forma da superfície. E a maneira mais rápida para eu conseguir criar essa forma arredondada aqui é usando um pipe. Se eu pegar um pipe e passar pela minha curva, eu tenho isso aqui, ó. Olhando de frente, tá? É isso aqui que a gente tem, ó. Certo? Ó o nosso pipe. O formato dele e como ele vai ficar ali. Sacaram? Então, dessa maneira, a gente vai conseguir subtrair aqueles furos, aqueles rasgos das janelas na superfície, usando um pipe e utilizando a subtração de sólidos, né? Não é bem uma operação... É uma operação booleana? Eu acho que é uma operação booleana. Imagino que seja. Só tô vendo aqui, ó. Vamos só diminuir um pouco aqui, um pouco aqui. A gente não quer, ó, que eles se atravessem. A gente não quer. E nem que fique tão fino aqui, tá? Vamos dar esse respiro. Uma outra coisa que eu tô vendo, o problema, é que essa curva, ela tá indo até o finalzão aqui. E como vocês podem ver no projeto, ele não vem até o final. Ele tem, ó, esse pequeno filete aqui nas bordas. E pra gente fazer isso é muito simples mesmo. Aqui no começo, a gente tem as curvas que vão de um lado até o outro, rasgando esse edifício todo. A gente pode fazer o seguinte, vamos encurtar elas. Encurtar usando o Extend Curve. Extend Curve é para estender, mas se a gente der um número negativo, ele diminui. Então, essas são as curvas que vão ser diminuídas. E aqui é o quanto a gente vai diminuir no começo da linha e no final dela. Então, eu vou colocar um slider de 0 até 5.0 e eu vou colocar negativo. Então, ó, esse valor, vou passar pelo negativo, 1.4, agora é menos 1.4. E vai ser pro L0 e pro L1. Curva original, curva diminuída. E agora, essas curvas que vão sofrer todo esse processo aqui. Outra coisa que vai nos ajudar é que, nesse momento, o nosso pipe,
ele não é um sólido, ele é uma superfície. Por quê? Porque ele tá aberto, mas a gente pode fechar ele. Aqui no Pipe a gente tem as opções de Cap, que é esse fechamento, essas tampas. E a gente tem None, que é 0, Flat, que é reto, e 2, que é Round. E o 2 vai nos ajudar muito, porque ele vai fazer todo aquele fechamento redondinho, né, que tem aqui, ó. Beleza? Vamos só agora diminuir mais um pouco. Perfeito. Lindo. Maravilhoso. Aí agora é subtrair esses sólidos dessa superfície. Eu vou usar um componente chamado Split B-Wrap Multiple. Esse aqui. O Split B-Wrap, ele pega um B-Wrap, ele pega várias formas que vão cortar e ele corta esse B-Wrap com todas essas formas. A diferença dele pro Multiple é que o Split B-Wrap normal, desculpa, a diferença do Multiple pro normal, isso eu quero dizer, é que esse aqui ele aceita só um objeto que corta. Esse aqui aceita vários objetos. Como vocês podem ver, ó, esse aqui é cutter, singular. Esse aqui são cutters, em plural. Então, vamos lá, o que eu quero subtrair? Eu quero subtrair essa superfície. E quais objetos que vão subtrair ela são esses pipes. E aqui eu vou dar um flatten, porque eu quero uma lista desses objetos. Vou pegar agora e passar aqui pelo meu C. E o seguinte, ó, se a gente agora der um hide nisso aqui tudo, parece que não mudou nada, mas mudou. Vocês estão vendo aqui essa marca? Essa é a marca de uma outra superfície, porque ele não tira, ele não subtrai, ele deixa a superfície ali. Como vocês podem ver, a gente tem agora 4 superfícies, que são essas 3 e aquela que sobrou. E a gente pode selecionar ela com um list item, que, se eu não me engano, sempre vai ser a maior. A primeira que ele vai retornar sempre é a maior. Aí agora a gente tem isso aqui, ó. A gente tem agora aqueles furos ali. Tô achando que eles estão muito orgânicos aqui, muito. Porque ali eles são menos, eles são um pouco mais sutis aqui. Simples. Vou só diminuir aqui, ó. Quantidade eu vou colocar 5. Agora sim, ó. Tá um pouco mais parecido ali. Porque isso diminuiu meus pontos, né, gente? Os pontos que estão se movendo. Pipipopopopom. Aí agora que a gente tem essa fachada com os nossos cortes ali, o que a gente vai fazer? A gente vai agora criar aqueles ripados. E eu vou usar o componente mais útil, não útil. O componente que funciona para tudo. Tudo. Ele funciona para uma grande quantidade de geometrias e tipos de geometrias aqui no Grasshopper. O que ele faz? A gente vai pegar então aquela superfície e a gente vai fazer as ripas. Várias ripas aqui e ele vai seguir a forma com esses cortes, certo? E o componente é o contour. Não sei se eu já falei ele, tá? Mas é o contour. O que o contour pede? Ele pede a forma, que vai ser fatiada, que é aqui no S, e ele aceita ou B-Wrap ou Mesh, aberto, fechado, tanto faz, ele aceita tudo. Então, vai ser essa nossa forma aqui. Ele pede um ponto de início para ele começar a fatiar, e geralmente eu uso área para extrair esse ponto central da forma. Então eu pego aqui o centroide, que é o ponto, e passo para cá. Ele pede a direção, e nesse caso a direção vai ser sempre perpendicular ao corte. Então eu quero pegar essa direção aqui para cortar desse jeito. Então vai ser X. E o D é a distância entre aí os contornos, entre as nossas ripas. Eu vou botar aqui, ó, ponto 10 até 1.0. Vou pegar agora ponto 10 e botar aqui no meu D. E aí, olha só o que ele fez. Ele pegou e fatiou, deu várias fatiadinhas nessa forma aí. Deixa eu desligar a superfície. É isso que a gente tem agora. Só para finalizar, vamos botar uma espessura, porque nesse momento são só linhas. E para fazer uma espessura, eu vou pegar e vou fazer uma extrusão para trás. Então eu vou usar um extrude, extrudar a minha linha. Qual direção? Para trás. Nesse caso, o nosso para trás é o Y positivo. Então eu vou colocar Y. E eu vou botar aqui, sei lá, ponto 0,5. 0,5. Não, acho que foi pouco. Vou botar ponto 10. Aí, ó. É isso aí agora que a gente tem, ó. Todas essas ripas aqui. Certo? Deixa eu colocar um custom preview aqui. Tá bonitinho. Acho que um pouco mais branco, assim. É, coisa assim, mais ou menos. E vou lá. Isso aí que a gente tem. E é o seguinte, né? Como sempre, tudo altamente paramétrico. Se a gente mudar lá no começo, na superfície, a definição dela com o count, a gente já tem agora um outro tipo de superfície, tá? Bem mais suave. A gente pode mudar também o quanto ela vai se movimentar.
eu quero que ela fique em ponto 10, por exemplo, um gapzinho lá do começo dela. E eu não quero que vá tanto pra fora, eu quero que vá lá só a ponto 30. Então, ó, agora ela tá mais contida nessa fachada. Certo? Podemos mudar também... não, na superfície, é isso que a gente pode mudar. Mas agora a gente pode mudar as linhas. Então, nesse caso, ó, o tamanho delas, a extensão delas. Eu quero aumentar, eu não quero que ela vá tão pra fora. Pra dar esse gapzinho que eu tava falando pra vocês. Então, ó, acho que assim tá bom. Deu um tchan na fachada. Quantidade também, a definição dessas linhas a gente pode escolher aqui. Eu vou botar 3, pra vocês verem. Pouquíssimo definido, eu vou botar 10. Muito definido. Mas assim fica meio feio. Como eu falei, eu acho que 5 tá bom. A gente pode escolher o quanto vai se mover. Então, pra cima ou pra baixo. Então eu quero que ele vá bem pra baixo, tipo ponto 5. Não, desculpa, menos ponto 5, porque é negativo. E eu quero que ele vá um pouco pra cima, ponto 2. Beleza, show de bola. E também aqui pra embaralhar, aquele nosso fator pra embaralhar aquelas curvas, o formato delas, tá? É só acho que um parâmetrozinho plus aqui. Ah, outra coisa que eu não mostrei, o pipe, o tamanho, né, dessa abertura. A gente pode escolher aqui pelo raio, né, o raio do nosso pipe. Então eu posso vir aqui e colocar ponto 25. Fica horrível, mas só pra vocês verem. Ó, diminuiu agora o tamanho do nosso pipe, então diminuiu aquelas aberturas. Ficaria interessante se botasse mais dessas. Ficaria bem interessante, fica aí pra vocês tentarem. Mas aqui, ó, ponto 5, talvez? Acho que não. Não, vai ter que ser 1. Certo? É isso aí. E aqui no final também a distância entre esses ripados. A gente pode deixar maior, ponto 5, por exemplo. Ó, agora ele tá mais espaçado. Ponto 10, dá pra ir menos que ponto 10, mas aí é com vocês. E aqui no final, como eu falei, o quanto essa espessura aqui de trás, né? A profundidade desse ripado. Mas não vou mexer também. Galera, então esse aqui é o nosso resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Eu curti muito, exercício bem de boa, bem tranquilo. E, cara, deu um resultado bem massa mesmo. Pensem agora em como que vocês podem usar isso aí no projeto de vocês, ou como vocês podem pegar a base dessa definição e modificar, tá? Modificar e fazer do gosto que vocês quiserem. Vocês podem adicionar mais linhas, mais parâmetros, mais divisões, mais subtrações, enfim, aí é com vocês, tá? Então é isso, olha só, se tu gostou do conteúdo, te inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Se tu gostou mesmo e quer dar um apoio, cara, deixa um like, já é o maior que tu pode nos apoiar aqui, é dar um like nesse vídeo, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, comentem aqui que eu vou responder todo mundo. Como eu falei, adoro trocar ideia com vocês e o comentário nos permite isso, então podem comentar o que vocês quiserem. E também me segue no Instagram, @parametrizado, porque lá tem muito conteúdo, tá, extra e, como eu falei, nosso canal de comunicação, certo? É isso, espero que vocês tenham gostado mais uma vez e a gente se vê na próxima.